Bom, quero falar um pouquinho agora sobre alguns acontecimentos que tem assim na escola que geram assim, um estresse fora do comum, que é quando algum aluno apronta alguma coisa na sala de aula e ele é preciso ser expulso da sala de aula. Então, é bem polêmico essa situação. Como ser expulso, para onde expulsá-lo, para onde recolocá-lo, né? A palavra expulsão é um pouco pesada, mas na minha infância a palavra utilizada era expulsão. Hoje a gente já se utiliza convidado a se retirar da sala de aula ou de algum lugar, né? É a expressão que se usa no lugar da expulsão. Então vamos lá. Educar é algo que gera tanta dúvida de como acertar ou de como errar. Então não sabemos ao certo se o que estamos fazendo é o certo ou se é o errado. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer que dependendo de como você fala alguma coisa para o seu filho ou para o aluno, pode surtir um efeito completamente diferente do que para outra pessoa. Então, o procedimento pode ser o correto. É preciso analisar se foi bem aceito na mentalidade, no psíquico daquela criança, no psíquico daquele adolescente. E isso é uma questão, assim, bem delicada de se trabalhar. Então, quando acontece uma indisciplina, primeiro, quem é o responsável pela indisciplina de alguém, de um aluno, em sala de aula? Os pais ou a escola? Os dois. Depende do tipo de indisciplina que ele apresenta. Se ele apresenta uma indisciplina de agressividade com um coleguinha ou com outro, é algo que tem que ser resolvido de casa. Se é uma indisciplina, diz na sala de aula, ele se revoltar, não querer comparecer com os exercícios, não querer fazer a prática do que é preciso fazer dentro da escola, aí já é algo da escola. A escola tem que sanar essa dificuldade. Primeiro ponto, acionar os pais. Né? Os pais precisam saber o que o filho está fazendo, o que o filho está, né, trabalhando ali em si, junto com seus colegas, se está sendo positivo ou negativo. Nesse caso, negativo. Sendo negativo, acione os pais e convoque uma reunião imediatamente, de preferência para aquele mesmo dia, se possível, no ato do aluno, antes dele, né, dele ir embora, de buscar o filho. Para que seja conversado e que aquele assunto seja resolvido o quanto antes. Não protelar para a semana seguinte, não protelar colocando um recadinho ali, que não dá, às vezes não dá para ligar para todos os pais, porque são, dependendo, principalmente de escola grande, são muitos alunos, algumas advertências ali ao longo do período, da manhã ou da tarde, então às vezes não dá para ligar para todos os pais. E aí o que faz? Coloca ali o comunicado na agenda e terceiriza essa informação para a agenda. Então a agenda, ela é um papel importante, muito importante na vida do aluno. Então o que acontece de necessário, até horário de prova, horário de festividades, dias de festividades, acontecimentos, recados para os pais, tudo acontece na agenda. Então a agenda, ela é um papel extremamente importante na vida de um aluno. Tem que ser olhada todos os dias, sem eira nem beira. Então, em relação a essa indisciplina, comunique os pais, convoque uma reunião, né, que seja convocada uma reunião, ou se os pais perceberem que ali, ao fazer uma atividade, está acontecendo uma indisciplina, que ele está vendo que não é uma postura normal dentro de casa, né, ao fazer uma tarefa, uma certa rebelião, procurar saber da escola como tem sido o comportamento do filho ali na sala de aula. Bom, eu tô vendo que ele está com dificuldade, como é que ele está agindo em sala de aula, para saber, para estar próximo da escola, como que seu filho está agindo. Ok. Então, esses princípios básicos, eles são tão básicos, mas eles são extremamente mal elaborados na prática. Então, na prática, não é uma tarefa fácil para muitas famílias. Os pais precisam avaliar os atos dos filhos da seguinte forma. Ele é filho e é aluno. Então, em casa, ele é filho, mas é aluno quando vai estudar, certo? Na escola, ele é aluno, ele não é filho, que é o que eu falei no vídeo anterior sobre a questão da educação. O passo de escovar os dentes, o passo de organizar a roupa de educação física, no dia da educação física. Então, as responsabilidades. Então, isso vem de casa. Então, em casa, enquanto ele não está fazendo tarefa, ele é filho. Fazendo tarefa, ele é aluno e pode ter a ajuda familiar. Então, ou seja, ele é aluno e filho ao mesmo tempo. Então, ali é possível avaliar, é possível os pais trabalharem como que o filho está se comportando perante uma dificuldade. Será que ele está deixando para lá? Será que ele está perguntando para o professor? Professor, eu estou com dificuldade. Será que ele está
pedindo ajuda para o coleguinha? Será que ele está deixando de fazer a tarefa? Então é preciso analisar como que o seu filho tem uma dificuldade. Será que ele está deixando para lá? Será que ele está perguntando para o professor? Professor, eu estou com dificuldade. Será que ele está pedindo ajuda para o coleguinha? Será que ele está deixando de fazer a tarefa? Então é preciso analisar como que o seu filho está agindo dentro da sala de aula. Isso aí é extremamente importante, porque daí é o feedback que tem, é o comunicado, é o compromisso que eu já falei sobre a escola em relação à família e da família em relação à escola. Como conscientizar o filho perante uma indisciplina? Por exemplo, seu filho ele respondeu o professor, desrespeitou um colega e criou uma baderna que foi preciso ser retirado da sala. Para onde enviar esse aluno? Para a biblioteca? Não, porque ele vai entender que estudar é uma penalidade, então ele vai criar uma certa aversão aos estudos. Então, nunca mande um aluno para a biblioteca, nunca aceite que seu filho vá de castigo para uma biblioteca. Questione isso com a escola e a escola converse isso com os pais. E que os pais também não coloquem de castigo. Se ele fizer alguma coisa em casa errada, castigo, vai ler um livro. Não façam isso. Isso vocês estarão estragando o futuro do filho de vocês. Para o pátio, para a quadra, também não, porque eles vão ter um entendimento que se eles fazem alguma coisa de errado, eles vão para a recreação. Para a coordenação é algo que pode resolver temporário. Então, como psicoterapeuta, a minha postura de conversar com os alunos, de poder entender o porquê dessa dificuldade, o porquê de algumas posturas, às vezes até agressivas, com um colega ou com o professor, é se isolar com ele e conversar. Fulano, o que está acontecendo? Por que você fez isso? É preciso conversar independente se o aluno é agressivo ou não. Agressivo que eu digo assim, tá nervoso, né, jogou alguma coisa no aluno e tal, porque tem comportamentos que não são aceitáveis. Então é muito importante saber para onde encaminhar o aluno, né, no momento de indisciplina. Então, o que eu oriento a coordenação a fazer e os pais também, principalmente os pais, porque isso é uma tarefa árdua dos pais. Aconteceu tal fatalidade, tal situação, fulano, o que aconteceu? Por quê? Por quê? É muito importante entender o porquê. Ele tem que falar, ele tem que explicar, ele tem que conversar. Se você não conseguir fazer seu filho falar, vai ser muito difícil ele ser ajudado. Porque de repente ele pode ter medo de apanhar, ele pode ter medo de uma penalidade um pouco mais severa, ele pode. Então, assim, é preciso que ele entenda que a conversa vai resolver a situação. Se ele é uma criança que é um pouco mais explosiva, um pouco inquieta, hiperativa, talvez precise de uma ajuda psicológica para poder trabalhar juntamente com a postura hiperativa do aluno. Então, quem é hiperativo, ele costuma ser um pouco inquieto, não tem muita paciência para esperar, as coisas têm que acontecer ali para aquela hora, para aquele momento. Não se trata de mimo, e sim do comportamento do ser hiperativo, né? Então, é muito importante como ser trabalhada essa penalidade. Então, a melhor forma é você trabalhar juntamente com a coordenação e com a família, e que aquilo seja resolvido. Às vezes acontece, você vai levar uma suspensão de 3 dias. Aí 3 dias sem ir para a escola. Para ele tá muito, assim, para um aluno que é baderneiro, tá muito confortável, né? Se você tiver 3 suspensões, você é expulso da escola. Tá confortável, tá viável, então tem que colocar ele para trabalhar, tem que colocar ele para entender que aquela ação dele tá errada e que ele precisa corrigir da melhor forma possível, sendo muito bem orientado pelos pais e pela escola. Não é ficando sem ir para a escola, não é colocando ele para ler um livro, não é colocando ele para estudar como penalidade que isso vai melhorar. Não vai piorar e vai crescer cada vez mais o desinteresse dele pelos estudos. Então isso precisa ser revisto sempre. E é muito importante que aconteça uma conversa familiar semanalmente com o filho, né? Que os pais procurem saber com o filho como que está na sala de aula, o que eles acham que poderia melhorar os pais. Diante dessa situação, se eles falam algo que de repente a escola não demonstrou compromisso, procure a escola, peça para que a escola formule um questionário para que os alunos possam falar sobre os critérios da educação da escola, o que eles mais gostam na escola, o que eles não gostam, o que poderia mudar. É muito importante saber a opinião, não que isso vá ser aplicado, mas é para entender como que a educação está acontecendo naquele momento ali, como que está fluindo, como que está sendo a mentalidade, e trabalhar uma estatística. Bom, se 40% dos alunos percebem essa mesma atitude aqui, então é o caso a se pensar. Então é preciso rever alguns pontos, né? Então é muito importante fazer essa pesquisa de campo, é muito importante. Então esse é o videozinho de hoje sobre a questão da indisciplina, de como agir, de como
refletir algumas ações. É um videozinho rápido, a gente vai falando aos poucos um pouquinho de cada coisa. Até o próximo vídeo.